Olá! Começa agora o programa Gente do Rio. Em tempos de campanha eleitoral, vamos voltar a conversar sobre temas importantes para a decisão do voto. Hoje, o assunto é segurança pública. Estamos aqui sempre juntos, todo domingo de manhã, com reapresentação depois do Canal Livre. Se você assiste pelo nosso canal do YouTube, Band Rio, não esqueça de curtir e deixe seu comentário aqui. Segurança pública é certamente o maior desafio do gestor do nosso estado, que será escolhido daqui a 2 meses. Como enfrentar o problema do tráfico de drogas? Como garantir a segurança da população? Como fazer tudo isso garantindo a vida de policiais e de civis? Para refletirmos sobre isso, convidamos hoje o coronel da reserva da PM, Felipe Gonçalves, e o delegado Vinícius George. Felipe foi quem organizou e colocou em prática operações de sucesso como a Segurança Presente, Lei Seca e Barreira Fiscal. Hoje, ele comanda uma das principais empresas de segurança do Rio, a Sunset Vigilância. Vinícius foi presidente do Sindicato dos Delegados, coordenou a CPI das milícias e se especializou em segurança pública pela UF. Seja bem-vindo, Felipe. Muito obrigado, Mônica. Bem-vindo também, Vinícius. Obrigado. Do ponto de vista de vocês dois, qual é o maior desafio da segurança pública para o governador que será escolhido na próxima eleição, dia 2 de outubro agora? Vai, Felipe. Eu acho que os desafios são muito grandes, né? Os desafios são enormes aqui para um estado como o Rio de Janeiro, mas eu começaria com a estruturação das polícias. Eu acho que a gente tem um sistema de polícia completamente diferente de outros lugares do mundo. Claro que isso não está apenas na mão do governador, né? Nós temos um sistema de polícia no Brasil em que a polícia militar, a polícia ostensiva de preservação da ordem pública, ela é responsável, né, por prevenir o crime, policial fardado na rua, está ali para evitar que o crime aconteça e quando acontece ele leva para a delegacia, né? E aí ele faz a metade do processo, a outra metade do processo é feita pela Polícia Civil. Está aqui meu colega Vinícius, colega amigo de longa data. E aí nós temos a Polícia Judiciária, né, a Polícia Repressiva, Investigativa, que prepara o processo para o Judiciário e que faz a outra metade, né, do processo. Então a gente não tem uma polícia de ciclo completo, né? As principais polícias do mundo, elas são polícias de ciclo completo. A mesma polícia faz todo o sistema. Aqui a gente tem 2 polícias, cada uma faz a metade do sistema. Então isso fica muito difícil, porque a gente tem 2 polícias que cada vez mais não se comunicam, não trocam informação, né? Muitas das vezes, em vários estados do Brasil, competem entre si, às vezes até não se gostam, às vezes até se odeiam. Então isso dificulta muito a prestação de serviço à comunidade, né? E o nosso cliente é um só, é a população brasileira, a população do estado, no nosso caso do estado do Rio de Janeiro, né? Então eu acho que o desafio de estruturar um sistema de segurança pública, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil, né, e organizar as polícias é algo que, né, o governador vai ter que pensar nisso, né? Pensar. E você, Vinícius, concorda com o Felipe ou acha que a prioridade é outra? Essa discussão de ciclo completo, que é uma discussão de fundo, ela cabe ao Congresso Nacional. Realmente, e eu sinceramente, eu não vislumbro, eu já pensei assim, inclusive, só que eu não vislumbro, num prazo curto, até mesmo médio, que o Congresso Nacional enfrente essa questão. Já esteve próximo de enfrentar em alguns momentos, ao longo das últimas décadas, e isso saiu da pauta. Mas é uma questão fundamental. Então. O que pode e deve ser feito no Estado, nesse ponto,
é integração sistêmica entre as polícias, né? Tem que ter uma gestão de segurança pública que integre sistemicamente as polícias nas suas faces, né? E aí essa integração sistêmica vai além, porque ela atinge também o Ministério Público e até mesmo o Judiciário, né? Mas entre as polícias é essencial não haver concorrência, pelo contrário, integração. O fim da Secretaria de Segurança Pública, ela ajudou ou prejudicou essa integração? Mas prejudicou muito. O fim da Secretaria de Segurança Pública prejudicou demais. Nós somos o único estado do Brasil em que hoje não existe Secretaria de Segurança Pública, né? Existe Secretaria de Polícia Militar e Secretaria de Polícia Civil. Ela ajudou a separar as instituições e quem perde é a população. Eu participei da recriação em 95 da Secretaria de Segurança, porque já tinha ocorrido Secretaria de Segurança Pública na época da ditadura militar, depois, no primeiro governo do Brizola, aqui no Rio, se separou, criando as duas secretarias de Polícia Civil e Militar. Esse modelo permaneceu durante 3 governos, Moreira Franco, depois Brizola. Isso se espalhou pelo país. E aí, em 95, se começou um processo, a partir do Rio de Janeiro, de recriação da Secretaria de Segurança Pública. E o principal objetivo dessa Secretaria de Segurança era, sem dúvida, a gestão da integração entre as polícias. E isso, no primeiro momento, funcionou muito bem, né? E depois foi se perdendo ao longo do tempo, até porque a Secretaria de Segurança Pública foi se transformando, na verdade, numa terceira força policial. E aí, para ela permanecer como terceira força, não fazia sentido, até que o governo Vítor veio e extinguiu. Teve um ano, Felipe, que a Secretaria de Segurança Pública aqui no Rio, já no ciclo Cabral Pezão, realizou despesa maior do que a Polícia Militar. Como é que pode um órgão cabeça de sistema de gestão realizar despesa maior do que a Polícia Militar inteira no ano? Eu só estou mostrando isso para exemplificar. Eu sou a favor da Secretaria de Segurança, sobretudo por esse papel de integrador, né? Até como também um anteparo, uma blindagem da ingerência política indevida nas forças policiais. A Secretaria faz esse papel, né? Estabelece essas relações e deixa as polícias funcionando como órgãos técnicos, né? Mas realmente, do jeito que a Secretaria de Segurança Pública cresceu no Rio de Janeiro, acabou dando no que deu, ela foi extinta. Tomara que venha a ser recriada futuramente, com todas as dificuldades que isso cria, mas com esse papel. E a segurança pública, ela perpassa, ela influencia a vida do fluminense em todos os sentidos. O transporte, por exemplo, não é só o assalto a ônibus, em trem, não é só isso. Quase que diariamente nós temos problemas aqui com trens por alegado roubo de cabos, né? O trem para, o trem não passa no horário. O que acontece realmente? É esse roubo de cabos e como acabar com isso? Ou isso acaba também sendo usado para encobrir uma falta de investimento por falta da concessionária? Olha, as duas coisas são verdadeiras. Negar os problemas que tem a mobilidade urbana no estado do Rio de Janeiro, inclusive no que diz respeito à parte que cabe à Supervia, é negar o óbvio, né? Agora, também tem o problema do furto de cabos, né? Que é uma questão de microcriminalidade, envolve a receptação pelos chamados ferros velhos, né? E é uma tarefa que a polícia vem até enfrentando, né? Não é simples, porque como é microcriminalidade, ela é difusa, ela é pulverizada, não? Então vai-se mais para o enfrentamento da receptação em si do que do furtador, do ladrão, né? Isso pode e deve ser enfrentado. De qualquer maneira, pensar que os problemas da mobilidade urbana, no que diz respeito à Supervia, estão vinculados ao furto dos cabos, não, isso não é verdade. Temos também outra forma de criminalidade que influencia isso, o preço de tudo, dos alimentos, que é o roubo de cargas. Já diminuiu, né? É uma modalidade de crime que o índice já diminuiu.
Como zerar isso, Coronel Felipe? Zerar é muito difícil, né, Mônica? Qualquer modalidade criminosa, a gente zerar, né, em se falando de Rio de Janeiro, é muito difícil. Mas reduzir a índices aceitáveis... A índices que não cheguem a encarecer... A impactar a economia. Impactar, que é o que estava acontecendo, né, antes dessa Sim, diminuição. Ainda acontece, né? Os preços no Rio de Janeiro eles são majorados em razão das perdas, né? Muitos fornecedores, né, que produzem equipamentos, materiais, alimentos em outros estados, eles, para trazerem seus produtos para o Rio de Janeiro, eles cobram mais caro em razão do risco, né? Infelizmente. A gente tem um problema muito sério aqui, né? Que são as comunidades, né? As comunidades, sejam elas de tráfico, sejam elas de milícia, né? Onde o Estado não está presente, onde o Estado não manda, né? Onde existe uma legislação em que não prevalece a Constituição Federal, dominada ou pelo miliciano ou pelo traficante, né? E que eles se organizam e fazem sua própria regulação. E muitas das vezes fazem os roubos aos caminhões, né, aos veículos de carga, e levam para dentro dessas comunidades, e a polícia, para ir lá, para evitar isso, tem que fazer uma verdadeira operação de guerra e confronto, e tem barricadas e tudo mais, tudo isso que a gente acompanha por aí. Eu só acredito numa política de segurança pública para se evitar isso, que é a ocupação territorial, né, e a retirada do domínio territorial por parte, seja do traficante, né, seja do miliciano, né? E aí a gente volta a uma experiência que já tivemos aqui no Rio de Janeiro, em determinado momento, muito bem sucedida, que foram as UPPs, né? Pode ser que o próximo governador chame de um outro nome, né, que tem uma nova estratégia, mas não dá para a gente ficar com essa política de operações episódicas, né, em que a gente, toda vez que vai à comunidade, que a polícia mata 16, que mata 29, que morre policial, que morre inocente, a gente precisa ocupar a comunidade, o Estado tem que ter o poder sobre aquela comunidade, né, e conquistar a população, né, não só com policiais, mas com serviços sociais, com serviços públicos, né, com agentes, né, do Estado que estejam ali para proteger. Assim, tem que enfrentar todos os tipos de crime. Claro, nós temos milicianos, traficantes, bicheiros, que a gente esquece de falar, né? Os bicheiros deixaram de ser criminosos, né? Não, né? Isso é um problema. E a chamada delinquência, o chamado crime de rua, né? Agora, para qualquer política de segurança pública, seja mais à esquerda, mais à direita, mais técnica, mais acadêmica, qualquer que seja, tem que começar a enfrentar os crimes palacianos. É impensável a gente ter uma polícia, uma segurança pública como um todo que funciona de verdade, que as ruas fiquem sob controle, né? Se os crimes começam no Palácio. A gente não pode esquecer que foram o quê? 5 ex-governadores presos, né? Presidentes da Assembleia Legislativa presos, né? Empresários presos. Se a gente não enfrentar isso, agora o próprio governo, o governador mal chegou, foi empichado. Secretário de Saúde preso no desvio do dinheiro da saúde no meio da pandemia, né? Se não enfrentar isso, não adianta, aqui para baixo você não vai ter controle. Você vai perdendo o controle do aparelho estatal, ele vai se corrompendo, aí isso vale para as polícias também, como falei da área de saúde, vale para a área de educação, vale para tudo. E as ruas vão pegar fogo. Seja com milícia, seja com bicheiro, seja com traficante, seja com delinquente. É de cima para baixo. A sociedade é hierarquizada. Quando a gente fala em segurança pública, se fala muito em armas, drogas, e se fala muito que o Rio não produz drogas, não produz armas, mas elas acabam chegando aqui. Como fazer um controle disso efetivamente, que é uma coisa que já se fala nisso há bastante tempo, mas a gente não consegue barrar esse tráfico? Isso é muito difícil, né? Isso é
Isso não é algo fácil, não. Isso é muito difícil. O Brasil é um país, né, continental, né? As fronteiras são gigantescas com diversos países, né? E aí eu faço uma comparação com os Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos são os principais consumidores de drogas do mundo, e as drogas saem do México e vão para os Estados Unidos, e os fuzis saem dos Estados Unidos e vão para o México. E lá eles constroem muros e tem uma guarda costeira gigantesca, uma polícia de fronteira enorme e tudo mais, mas ao mesmo tempo tem os muros, os túneis, subterrâneos. E o Rio de Janeiro, com toda essa nossa geografia aqui e esse crime desorganizado que a gente tem com o narcotráfico aqui, virou um dos maiores destinos de armas longas, principalmente de fuzis do mundo, né? Então um fuzil chega a custar aqui numa comunidade do Rio R$80 mil, R$90 mil, né? E nos Estados Unidos ele custa $1.500. Mesmo fuzil que custa $1.500 nos Estados Unidos, $2.000 nos Estados Unidos, ele custa R$80 mil numa comunidade do Rio de Janeiro. Então os fuzis que eram utilizados na Colômbia ou na Bolívia, né, em determinado momento ele tem um mercado enorme aqui numa comunidade do Rio de Janeiro. Então, em algum momento ele foi traficado para cá e ele é vendido aqui para os traficantes, né? Então, assim, em determinado momento o governo do estado, até para tentar diminuir isso, criou uma operação chamada barreira fiscal nas estradas, nas principais entradas do estado, para tentar combater a entrada de drogas e a entrada de armas, com a Polícia Militar e também com a Secretaria Estadual de Fazenda, isso ali em 2010 e permanece até hoje, mas para substituir o que a Polícia Rodoviária deveria fazer e o que as Forças Armadas deveriam fazer, que era cuidar das fronteiras, né? A gente não tem isso no Brasil. Na verdade, essa fiscalização é muito difícil, mas ao mesmo tempo é muito precária, né? E não se consegue fazer isso. A gente tem estradas vicinais também, né, em que se tem rotas de fuga, né? Essas operações de barreiras fiscais são para veículos de carga, né? Ela não consegue fazer para veículos, né, automotivos, comum, carro de passeio. Então, assim, é precária a fiscalização e eu diria até um pouco superficial. Então... E você, Vinícius, você coordenou uma CPI na Alerj que investigou o tráfico de armas, munições e explosivos para o Rio de Janeiro, né? Pois é. Eu vou apenas complementar o que o Felipe disse, porque tudo que ele disse é fato, é verdade. O grosso do armamento que vem de fora, ele realmente vem via rodoviária. Então, não excluindo a via aérea, marítima, mas o grosso que a gente aprende aqui vem pelas rodovias, né? Então, tudo isso é verdade. Eu vou dar 2 dados só para botar pimenta, literalmente, nessa história, para mostrar o quão difícil é isso. Esses fuzis que chegam aqui vão para a criminalidade, sejam os traficantes, os milicianos, os bicheiros, os assassinos, né, etc. e tal, eles saem faturados dos Estados Unidos. Eles entram aqui legalmente, mas a saída de lá é legal, é faturada. Olha bem a relação, entendeu? Né? É uma exportação legal, uma venda legal, a entrada, a importação ilegal, criminosa, né? Olha como isso tem um aspecto mais do que local, nacional, tem um aspecto internacional, né? Aí eu vou vir para um outro dado que mostra o problema caseiro. Mesmo esses fuzis, que são armas longas, causam um prejuízo enorme, eles quantitativamente, eles são armas de menor número de apreensões. O que a gente apreende mais é a arma curta, etc. e tal. Mas o poder letal que tem o fuzil, o alcance, etc. e tal, ele interfere nas relações de poder nesses ambientes, né? 97% da munição, eu vou falar o CBC, Companhia Brasileira de Cartucho, a fábrica não tem nada a ver com isso, por isso pode dizer o nome dela tranquilamente. Ou seja, até esses fuzis usam munição daqui. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Controle dos paióis, das polícias e das forças armadas.
tem desvio. E mais, tem militares, quando eu estou falando de militares, eu estou falando de Forças Armadas e policiais envolvidos com tráfico de armas e munições explosivas. Então, de novo, a gente entra no aspecto corrupção, controle interno. Tem que investir nisso. E se não for de cima para baixo, se não começar no próprio palácio, eu volto naquela tecla. Né? É muito difícil. É mais do que difícil, é muito difícil. E no próximo bloco, qual é o segredo do programa Segurança Presente? Como caiu nas graças da população fluminense? E o fracasso da UPP? Sepultou qualquer nova tentativa de policiamento de proximidade em comunidades, como o Felipe estava falando aqui? O Gente do Rio volta já! Estamos de volta com o Gente do Rio, conversando hoje com o coronel Felipe Gonçalves e com o delegado Vinícius George. Na semana passada, a gente entrevistou aqui, a gente fez uma mesa só de mulheres aqui no programa pela primeira vez. E falamos de violência contra a mulher com duas mulheres, uma da Polícia Civil, outra da Polícia Militar. E agora eu queria falar com vocês sobre violência contra a mulher do ponto de vista de dois homens da polícia. Como a gente combate esse crime? Por que isso ganha tanta força na nossa sociedade? Praticamente todo dia tem um, dois no noticiário, né? Fora os que não estão no noticiário. Qualquer violência é um problema. A violência contra a mulher é realmente uma questão que transcende a polícia. Claro, as mulheres têm que ser bem atendidas, têm que ser protegidas, como toda e qualquer pessoa, como as crianças, os idosos, né? Agora, nos últimos anos, a lei ficou mais rigorosa em relação à violência contra a mulher. A Lei Maria da Penha, Lei Maria da Penha, etc. Que acabou de completar 16 anos. As polícias e também o aparelho ministerial, Ministério Público, Judiciário, se organizaram melhor, se estruturaram melhor para o atendimento, para a resposta a essa violência. Ainda há defeitos, há problemas, mas isso vem melhorando ao longo dos anos. Essa questão está sendo colocada já há muito tempo na mesa. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Antes, a repressão aumentou, a prevenção policial melhorou, a Patrulha Maria da Penha está aí rodando. A Tenente-Coronel Cláudia Moraes esteve aqui com a gente, entendendo? falou sobre isso, a coordenadora da Patrulha. E a gente percebe, ao mesmo tempo em que você tem mais resposta legal, mais resposta das organizações, das estruturas, das polícias, do Ministério Público, do Judiciário, a violência contra a mulher também aumentando. No passado a gente dizia não, era porque antes tinha subnotificação. Agora está aumentando porque registra mais, a gente conhece mais. Beleza, mas esse momento já passou. O que a gente tem nos últimos anos agora é realmente um incremento da violência contra a mulher. Então o que eu estou querendo dizer com isso? Tem que melhorar mais ainda o aparelho estatal de polícia e justiça em cima disso? Tem, ok. Mas tem que chegar antes. Tem que chegar na escola, na cultura. É o machismo. Perfeito. Senão, nós não vamos conter isso. Isso está claro. Uma das críticas que se fazem também aos governos é a falta de continuidade política, né? Entra um governo e acaba com tudo que foi feito no governo anterior porque quer deixar sua marca, porque quer fazer suas coisas. Coronel Felipe, você foi criador e implementador de algumas políticas públicas que acabaram atravessando governos, inclusive vieram de um governo altamente questionado, que foi o governo Sérgio Cabral, né? Que é a Operação Barreira Fiscal, como você já citou também, e a Segurança Presente e a Lei Seca, né? Que são 3 operações super exitosas, super populares, são queridinhas da população e passaram de um governo para outro, né? Eu diria que se existe um segredo, o segredo está nas pessoas, né? Olhar para as pessoas, né? Entender que as pessoas são capazes de fazer coisas espetaculares,
né? Não apenas olhar um funcionário público, um servidor público como um número, né? E aí eu diria que a independência que me foi dada em determinado momento, independente de quem era governador, até porque o governador mesmo não se envolvia em absolutamente nada, a gente não tinha nem muito acesso, ele não se envolvia nisso, né? Mas a gente tinha lá um secretário de Estado, de governo, essas operações surgiram na Secretaria de Governo. E tinha um secretário de governo extremamente competente nessa área, se chamava Wilson Carlos. Ele era muito técnico nessa área de segurança pública, teve outros problemas em outra área que eu não gostaria de comentar aqui. Mas nessa área de segurança pública, aliás, você citou o nome do governador Sérgio Cabral, ele já teve vários problemas e está pagando por isso em outras áreas, nenhum na área de segurança pública, que é a nossa área. Ele não se metia na segurança. Não se meteu na segurança pública, então a gente ficou fico muito à vontade para falar sobre isso, né? Então, a Lei Seca surgiu em 2009, né, como uma lei aprovada lá pelo deputado Hugo Leal, em Brasília, aliás. Uma lei, porque tem a Lei Seca, cujo relator foi o deputado federal Hugo Leal, que foi aprovada em Brasília, mas na hora de implementar a lei, fiscalizar, aí tinha que ter a Operação Lei Seca. Exatamente. Aí essa sim que foi a Polícia do Rio. Exatamente. E que virou um exemplo para o Brasil, né? Exatamente. Aí que eu te falo das pessoas. Nós construímos um modelo de fiscalização, porque seria, com todo respeito ao Hugo Leal, que eu adoro, competentíssimo, com todo respeito ao Hugo Leal, seria mais uma lei inócua no Brasil. Mais uma lei inócua no Brasil se entregasse ela à Polícia Militar, com todo respeito, obviamente, eu sou um policial, né? Ou a qualquer outro órgão. A gente criou um modelo de fiscalização multidisciplinar, né, que funcionou, onde tinha o policial militar escolhido a dedo por mim, né, um agente civil também, uma pessoa civil, cada um com a sua atribuição, um cadeirante que fazia parte de conscientização, um cadeirante que foi vítima, né, de um acidente de trânsito em que uma das partes estava alcoolizada, né, um representante do Detran para fazer a remoção do veículo, para aplicar as multas, cada um dentro da sua função e um fiscalizando o outro, né? Na época, a gente tinha blitz falsa, seja de policiais civis, ou seja, bandidos com coletes da Polícia Civil ou bandidos com fardas da Polícia Militar, por incrível que pareça, espalhados pelo Rio de Janeiro. Então nós tivemos que colocar um balão, aquele deu um trabalho, aquele balão, a gente tinha que encher o balão para diferenciar. Então era uma estrutura grande, pesada, né? Uma operação com bastante gente, com reboque, com viaturas da PM e tudo mais, mas onde tinha um balão a gente tinha que dar a população sabia que não, que essa operação é uma operação oficial, uma operação do governo. E eu me orgulho muito que desde 2009, do dia 19 de março de 2009 até hoje, a gente nunca teve um caso de corrupção na Operação Lei Seca. E era isso que eu ia passar até para o Vinícius para falar um pouco sobre isso, que essa operação foi um marco foi um marco, mostrou que é possível fazer uma operação sem corrupção, sem jeitinho, né? Aquele jeitinho que a gente deve frisar que é ruim da polícia que quer receber, mas é ruim do motorista que quer dar também, né? Bilateral, sem o cone, né? Pois é. Sem o cone, no famoso cone. Exatamente, porque todo mundo critica, então, mas na hora que está no aperto, aí quer... Vamos lá, você vê como é que são as coisas, né? O Felipe, ele colocou como segredo gestão de pessoas. É isso, é equipe, é gente, são os servidores. Se você não souber gerenciar, né? Ainda mais numa lógica multidisciplinar, a coisa não vai. E pelo contrário, quando você sabe gerenciar, as próprias pessoas tocam aquilo, né? Isso ganha vida por si só, né? Mas eu vou além. Por mais contraditório que seja, você vê, o Felipe teve que sair da Polícia Militar, que é um órgão de Estado, ou deve ser um órgão de Estado, assim como a Polícia Civil, e numa secretaria de governo, sim, ele conseguiu fazer uma ação de Estado. sim. Por isso ela permanece. Porque a lógica que impregnou foi a lógica de Estado, a lógica permanente.
não é a lógica do governo do momento ou do interesse governamental no momento. Porque os governos têm momentos diferentes dentro dele mesmo, né? E aí isso remete para um grande problema que a gente tem, que é a governamentalização das polícias. Polícia não pode ser governo. Polícia tem que ser Estado. Tem que ser permanente com foco na sociedade. Ela não pode ficar ao sabor do vento político do momento. Ela, claro, ela tem que ser subordinada ao governador do momento, perfeito. Governador eleito pelo povo, ótimo, democracia, poder soberano no fundo é do povo, e ele vai definir qual é a política, o conjunto estratégico. A partir dali, a execução disso é técnica, é pelos aparelhos de Estado. E no Rio de Janeiro, isso se confundiu ao longo dos tempos, dos últimos tempos. Se confundiu de uma maneira muito ruim. Então, essa é outra coisa que qualquer que seja governador eleito tem que fazer. Desgovernamentalizar o aparelho policial. Ele voltar a ser um aparelho de Estado. Na segurança presente, eu falei aqui da Operação Segurança Presente, que ela caiu nas graças, não foi só da população carioca, ela caiu nas graças do Estado todo. Todas as cidades querem ter uma equipe ou querem ter a Operação Segurança Presente. Essa lógica também foi implementada na segurança presente. Qual é o segredo desse sucesso? Essa eu posso te dizer, Mônica. A Operação Segurança Presente começou na Lapa, no dia 1º de janeiro de 2014. Foi simbólico. A gente tinha na Lapa um bairro boêmio, né, um bairro em que a gente tem pessoas de todas as partes do Rio de Janeiro, e também um bairro turístico, né, que todo turista nacional e também internacional quer conhecer a Lapa, vai para a Lapa. E, resumindo, a gente tivemos uma sequência de casos negativos na Lapa, até o ponto de que nós tivemos 3 homicídios numa mesma semana na Lapa. E aí os comerciantes e também representantes de moradores da Lapa foram ao governador do estado e pediram uma providência, porque já estavam indo ao comando do batalhão, ao delegado, à chefia de polícia civil, que é ali do lado, o quartel-general da PM, que é ali do lado, e aumentava-se o policiamento a cada dia e o problema não era resolvido. Então, pediu-se para fazer um estudo, né, e chegou até mim, e aí nós criamos uma operação chamada Lapa Presente, né, mas requisitando policiais, né, e pela primeira vez colocando junto policiais militares escolhidos a dedo por mim, agentes egressos das Forças Armadas, né, isso é um componente muitíssimo importante, e também assistentes sociais. É isso que eu ia falar. Eu lembro que a Secretaria de Desenvolvimento Social participou ativamente, do município, inclusive, também, né? Em parceria com o Estado. Por isso, a dificuldade de se fazer isso dentro da instituição Polícia Militar, né? E aí, ali foi a semente do Segurança Presente. E a gente criou uma zona de segurança, uma área de segurança, né? Todos os dias, as pessoas em situação de rua eram encaminhadas para os abrigos, né? E ali os menores se introduziu o em conceito vulnerabilidade social. do policiamento, quer dizer, voltou, né, ao policiamento... policiamento a pé, Cosme Damião, a pé, de bicicleta, né? É um policiamento, é o verdadeiro policiamento de proximidade. É a gente todos os dias, né, tentando conquistar corações e mentes da população, entendendo que o povo na rua é o nosso cliente, né? Como um prestador de serviço, se o nosso cliente não gosta da gente, se o nosso cliente não compreende, né, a importância de nosso trabalho, não vale a pena a gente estar ali, né? A gente tem que questionar a nossa função. Então, todos os dias, a partir da Lapa, depois Aterro, Lagoa e Meier, depois Centro e depois 46 bairros e municípios, que é onde nós estamos hoje, né? O grande objetivo é estar próximo da sociedade e ganhar, né, o respeito da sociedade. Sim, agora nós temos isso nos bairros e
Agora, a tentativa do policiamento de proximidade nas comunidades, que foi a UPP, foi uma grande decepção, uma grande desilusão, digamos assim. Isso sepulta esse tipo de conceito para as comunidades também, na opinião de vocês, ou não? Ou Não. o problema da UPP foi outro? Olha só, já que você falou em bicicleta, né, o policiamento de bicicleta, não inventou a roda, né, Felipe? Fez Claro que não. foco na população, na sociedade, vamos fazer funcionar de forma técnica. Não inventou a roda. Policiamento de comunidade, o Felipe me corrija se eu estiver errado. Isso está escrito, formulado, pensado, dito, desde o Coronel Cerqueira, né? Comandante da PM em 82. Sim, Né? Leonel Brizola. Né? Ele já escrevia isso está lá nos anais da Polícia Militar, né? Essa formulação vem de lá de trás. Aliás, me permite ir além. Se a polícia não é comunitária, ela é o quê? Polícia comunitária me parece até uma redundância, né? Porque tem que ser comunitária. A gente está ali para prestar serviço à população, seja de um local pequeno, seja de um macro local, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Chegar na UPP. Claro que a ideia da UPP foi só uma sigla. Sim. Porque a ideia já existia há muito tempo. Já tinham tido o Cosme Damião, já era um experimentozinho disso. O GEPAI, né, em 99, ainda no início do Garotinho. Então, isso já, você vê, a gente vai lá no início dos anos 80, a formulação inicial disso aqui, no Rio de Janeiro, Brasil, né? Aí você tem experimentos de policiamento assim, já no Marcelo Alencar, depois o GEPAI com o Garotinho, né? Você vê, não tem novidade. A UPP ganha um corpo, a ideia é boa. Agora, de novo, o que aconteceu? Entrou o calendário político eleitoral no processo. Aí você começa a fazer, você tem limite de pessoal. Você tem limites orçamentários. Sim. Faz o laboratório no Santa Marta, beleza, funcionou, agora vamos. Aí, ao invés de você ir andando conforme o tamanho da sua perna institucional, técnica, profissional, o calendário político eleitoral vem, se impõe, aí sai fazendo PP aqui e ali, sem ter condições, sem fechar a área, a região, faz lá, volta para cá, ou seja, uma zona. Você concorda com isso, Felipe? Você estava falando que o modelo é esse, policiamento de proximidade, não tem outro jeito. Na comunidade também tem que ser assim, tem que se voltar a fazer alguma coisa nesse sentido. Seria em que moldes? Vamos lá. O segurança presente, Mônica, sem... Como é que eu vou explicar isso sem parecer arrogante? Mas foi um sonho de alguma maneira, levar a polícia a fazer o que é a nossa essência, né? Que é servir a população, estar próximo à população, fazer a população gostar da gente, né? Como eu falei, assim, conquistar corações e mentes, né? A gente brincava lá no começo, para cada soldado, quantos corações e mentes você conquistou hoje? Né? Os nossos policiais, 15% do efetivo, 15% apenas dos policiais, são policiais requisitados para trabalhar na operação. 85% são policiais voluntários. A gente desenvolveu um sistema, uma plataforma, em que o policial entra na plataforma e se inscreve e escolhe o bairro ou a cidade em que ele quer trabalhar. E ele recebe uma diária, pago pelo governo do estado, né, onde ele quer trabalhar no seu horário de folga. Isso é muito importante. Então a gente coloca hoje, né, mais de 3 mil policiais por dia nas ruas do Rio de Janeiro, trabalhando em seu horário de folga. Então, ao invés do policial estar nos seus bicos, muitas das vezes, ilegais e clandestinos, ele está trabalhando para a população. Que ele mesmo se coloca em risco maior nesses bicos. E quando ele está trabalhando em riscos ilegais e clandestinos, muitas vezes para a milícia, diga-se de passagem, né, sem nenhuma garantia, que às vezes ele morre e a própria família fica sem haver navios, né, porque se ele está trabalhando ilegal, a família fica sem ter aquele recurso e aposentadoria, aquela coisa toda.
quando ele está trabalhando para o Estado, ele tem todas as garantias, né, de seguro, todas as garantias que o Estado dá para ele, e está trabalhando para a população. Então, esse foi o grande ganho, né, do ponto de vista da sociedade. Né? O policial trabalha uniformizado, trabalha fardado e trabalha para a população. E recebe hora extra. Então, eu consegui convencer o governo naquela época que o policial precisava receber a mais se ele trabalhasse a mais. Então, o plantão extra do policial passou a ser remunerado. Porque o que a gente fazia com o policial no passado era um absurdo. Eu chegava, olha, tem jogo domingo no Maracanã. Sexta-feira o comandante dele chegava para ele e falou, ó, você está escalado domingo no Maracanã. Tem praia sábado, lá no Copacabana, você está de serviço. E o policial tinha que ir forçadamente, porque é militar, e aí é uma outra discussão. Mas no civil também, a mesma coisa. E o camarada tinha que fazer o extra dele lá e não importa. Você tocou num assunto muito importante que foi a milícia. E já houve tempo em que os próprios políticos romantizaram ou avaliaram mal essa questão da milícia, não é? Dizendo que era um mal necessário, que ela ajudava a combater o tráfico. E houve até uma novela, essa romantização foi... Houve até uma novela que mostrava a milícia e tal. E hoje nós criamos um monstro, foi isso? A Portelinha lá, né? Bom, essa eu vou largar na frente porque é minha obrigação, né? O Vinícius foi coordenador da CPI das milícias. Vou poupar o Felipe. Essa é boa. Assim, isso era uma hipocrisia político-social, não só da área política. A gente sabia que a milícia nunca foi uma menor coisa. Como é que tem bandido bom e bandido meu? É isso? Não existe. A milícia é um subproduto da política do Rio de Janeiro. A política do Rio de Janeiro foi, nos últimos 20 anos pelo menos, uma política extremamente violenta, corrupta. E corrupção chama violência. Essas coisas andam, não chego a dizer que são irmãs siamesas, mas elas andam de braços dados, né? E aí isso se desdobra no aparelho de Estado, inclusive no aparelho policial, e acontece de tudo, inclusive milícia, né? Então a milícia é um subproduto, né? Muito característico da Zona Oeste, Baixada Fluminense. Então, isso para deixar bem claro o que é milícia, porque senão parece que milícia é um bando de selenterados que veio de Marte e começaram a se assenhorar das atividades público-privadas em determinados territórios da cidade, do Estado. Não é não. É um subproduto da política do Rio de Janeiro, né? E essa coisa de mal menor, menos ruim que o tráfico, isso aí era uma desculpa para tentar legitimar. Né? Isso nunca foi verdade. Nunca foi verdade. Né? Isso nunca foi verdade. E o grande mérito, talvez, da CPI das milícias tenha sido, inclusive, tirar essa máscara da hipocrisia. Né? Por isso que eu falo sociopolítico, foi parar até na novela, né? Exatamente. Um miliciano bacana, né? É bacana porque você não mora lá, né, amigo? Antônio Fagundes. É isso, é bacana porque quem faz a novela é do centro-sul da cidade. Não mora lá na Zona Oeste. Não é o morador da Baixada que vive submetido àquilo. Aí é bacana, romantiza, acha que é um malzinho menor. Mora lá. Quase todas as experiências de segurança no Rio de Janeiro, no Brasil, são baseadas em experiências internacionais, tolerância zero e etc. O economista Carlos Lessa, saudoso economista Carlos Lessa, dizia sobre economia que um país que tem a criatividade para criar a comida aquilo que mistura sushi e churrasco, tem a criatividade para criar um modelo econômico próprio. Você acha que nós também temos criatividade e experiência para criar um modelo de segurança próprio, brasileiro, carioca, fluminense? Não acredito não, Mônica. Não acredito muito não. Acho que a gente já tentou muito ao longo dos anos, mas eu acho que a gente pode pegar modelos que já foram desenvolvidos, que já foram testados em países, né, mais desenvolvidos que a gente, né, e aplicar e adaptar. Eu sou americanista, é um modelo de polícia que me encanta muito, é um modelo americano. Eu sei que são sociedades diferentes, né, um nível
educacional da população é diferente, o nível de estrutura de governo é completamente diferente, obviamente mais avançados que o nosso, né? Todavia, a gente conheceu o modelo de Nova York lá com o chefe de polícia, que eu citei aqui, o William Tolerância Bretas, Zero. Tolerância Zero, e isso me inspirou muito para o Segurança Presente. O Segurança Presente ele é baseado, né, muito na experiência de Nova York, né? A gente combater os pequenos delitos, os pequenos crimes, né, de levar para a delegacia de polícia todos os delitos, todas as irregularidades que a gente encontra na rua. Agora, a gestão foi o grande segredo lá do Tolerância Zero. Foi a gestão. Tanto que o Bill Bretas, quando ele saiu, depois de todo o sucesso de Nova York, em 2009, quando ele assumiu a gestão da polícia de Los Angeles, ele teve o maior sucesso, né, da segunda polícia dos Estados Unidos, que foi Los Angeles. Então, o melhor momento da polícia de Los Angeles foi quando o chefe de polícia saiu de Nova York e foi para Los Angeles. Então, isso é por acaso? Não, não é. É gestão. E é o que nos falta, né? Infelizmente, né, quando a gente... Eu sou hoje da iniciativa privada, né? Minha família já trabalha nisso há muitos anos, né? Eu sou pós-graduado aí também, em gestão empresarial e tudo mais, tenho MBA na Fundação Getúlio Vargas, então sou estudioso também nessa área. Eu diria que uma das piores gestões que eu já vi... A polícia tem que ser pensada, a gestão da segurança da polícia tem que ser como uma empresa privada? Talvez não. Talvez não. Público é público, privado é privado. Público é público, privado é privado. São coisas diferentes, mas o público precisa se assemelhar do modelo privado. O modelo privado, ele está sempre buscando a eficiência, porque se ele não for eficiente, ele vai falir. O público não. O público não vai falir. O público tem sempre uma população que, através dos impostos, vai pagar essa conta. Agora, só para concluir, uma das piores gestões que eu já vi na minha vida é a gestão da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Eu nunca vi algo tão ruim, tão pior, né? Que se fosse privado já teria falido há 100 anos atrás. É impressionante o quanto é ruim e a gente não consegue melhorar. No próximo bloco, o que o delegado Vinícius e o coronel Felipe têm em comum, além de serem policiais. O Gente do Rio volta já. Estamos de volta com o Gente do Rio, conversando hoje com o delegado Vinícius George e com o coronel Felipe Gonçalves. Vocês, além de policiais, fizeram o mesmo curso de pós-graduação, o curso de Políticas Públicas e Justiça Criminal e Segurança da UF. O que esse curso acrescentou para vocês no dia a dia, no trabalho, na prática? Mônica, pensar e refletir, estudar é sempre bom. Em qualquer momento da nossa vida, sempre agrega. Né? Sempre vai te dar um conhecimento a mais, você parar, só o simples fato de parar para pensar Sim. e refletir, você sai daquele... Porque o nosso dia a dia é muito intenso e você fica funcionando muitas vezes no modo contínuo. Quando você para, estuda, pensa e reflete, você consegue ver de uma maneira melhor muitas coisas, amplia. Isso é sempre bom, claro, agregou, não tem a menor dúvida. E para você, Felipe? Eu sinto falta da integração, porque esse curso era com delegados. Era integrado. Eram oficiais, delegados e também alunos comuns, né? E os professores sociólogos. Sim. Então, a gente tinha... Trocas. Uma troca tinha muitas de trocas, ideias, muitas discussões. Né? E fortalece a integração, pelo menos nos futuros dirigentes das polícias civil, militar, da segurança Foi interessante, eu conheci, eu tenho bons amigos da Polícia Civil até hoje, que foi daquela época. Mas Felipe, olha, nós viajamos. Só complementando uma coisa, claro que é válido, a teoria é válida, quanto mais você amplia conhecimento, está valendo, mais 30 anos de pista são imbatíveis. Agora, Felipe, você trocou os seus
vários anos de pista aí pela iniciativa privada, né? Tem uma empresa de vigilância, você tem empresa... multiuso, multifacetado, digamos assim. Porque você tem empresa de vigilância, de limpeza, de eventos e de estacionamento. De estacionamento não, manobrista. Tem também. Não é isso? Faz bastante coisa. Como é que despertou essa veia empreendedora em você? Quando que você percebeu que, não, olha, a polícia não é mais para mim, eu tenho que ir? Mônica, a Sunset existe há 25 anos, né? Começou com meu falecido pai, que era policial também, né? Foi policial a vida toda. A minha mãe, né? Que trabalha até hoje na empresa. É uma empresa familiar, né? Trabalha você, tua mãe, tua mulher, todo mundo, né? É uma empresa familiar, cada um trabalha numa parte. Não? Não, tá tudo bem. Hoje a gente é sócio de um grupo muito grande no Brasil e que tem capital aberto na Bolsa de Valores. A empresa no Rio tem mais de 4 mil colaboradores, só na área privada, né? Não trabalha com serviço público. E tem bastante sucesso aqui, graças a Deus. E chegou um momento, eu fiquei 22 anos e alguma coisa na Polícia Militar. Cheguei ao posto de coronel, assim, com muito orgulho. Fui o coronel mais novo aqui da história da Polícia Militar no Rio e fiquei muito, muito, muito feliz por isso. Daí tomei a decisão de passar para a reserva para poder cuidar dos negócios da família, para poder... E aí, em 2015, eu já tomei essa decisão e estou até hoje na iniciativa privada, mas não largo a minha polícia militar. Tudo que eu faço é pensando na melhoria do serviço policial, Teu irmão também é empreendedor, da gestão de Teu irmão tem restaurante, está abrindo uma fábrica agora. Esse sangue aí, como é que é? Meu irmão mais novo, eu amo meu irmão, Robson, foi criado por mim, né? Papai morreu, ele tinha 10 anos de idade. E ele aprendeu bastante, estudou, trabalha, tem empresa há 16 anos. E você, Vinícius, você foi da polícia e acabou entrando na política sindical, Sim, né? Foi presidente do Sindicato dos Delegados, depois foi assessor parlamentar. Por que essa mudança? E eu queria saber se você pensa em se candidatar como muitos policiais. Não. Já me convidaram várias vezes, eu não fui para essa parte. Na verdade, a minha ida para a política foi por conta... A carreira me empurrou para isso, não foi nada pensado, planejado. Eu fui presidir sindicato, depois eu fui fundador do sindicato, depois fui presidir, aí fui ser chefe de gabinete do Hélio Luiz, que tinha sido chefe de polícia, foi ser deputado por uma indicação da categoria, depois fui coordenar no mandato do Marcelo Freixo lá, fiz as CPIs lá. A minha ida para a política foi assim, eu queria fazer as coisas acontecerem. E, por incrível que pareça, dentro as estruturas policiais são muito amarradas, pesadas, isso é um problema. E ele falou, como é que a Polícia Militar... Uma vez eu brinquei com o pessoal da Polícia Militar, bota o organograma de vocês aqui em cima da mesa. Não consegui abrir o papel, na época era ainda no papel, de tão grande, uma estrutura... E aí, você que quer mexer nas coisas, quer fazer algo diferente, quer empreender, criar, movimentar, você tem dificuldades. Ou vai para a área política, ou vai para a área privada. Você procura os caminhos, né? Eles vão acontecendo na sua vida. Né? Mas do ponto de vista eleitoral, não. O nosso ping-pong policial, então, aqui. Missão dada é missão cumprida? Com respeito à legalidade e à legitimidade, né? O que é o melhor do Rio? É o carioca. É a cultura. Esporte que você mais gosta? Futebol. Uma figura que é a cara do Rio? Zico. Zeca Pagodinho. Lugar preferido para relaxar? Quando vocês vão relaxar, o que vocês fazem? Não precisa ser lugar. O que vocês fazem para relaxar? Praia. Maracanã. O Maracanã é muito legal. Comida que mais gosta? Churrasco. Feijão com arroz. Se não morasse no Rio, moraria em? Numa praia do Nordeste. Felipe em Los Angeles, né? Los Angeles. O que te dá um frio na espinha? Violência. Rio de Janeiro. Político corrupto. Tem medo de quê? Assalto. Tenho medo de quem não tem medo. Qual é o maior aperto que já passou na profissão? Assalto.
Já passei. Na profissão que você diz, né? Na profissão. Não, mas o assalto com você tem a ver com a profissão, Sim, né? assalto. Eu policial e um assalto, aquele fechamento de rua com 8 bandidos e foi uma situação E como é que você embaraçosa. desenrolou? Ou não se Me identificou? passei por não policial e consegui sair. Depois que identificaram que tinha arma dentro do carro, foram atrás e atiraram na gente. Não conseguiram atingir a gente, mas a gente quase morreu. Caramba, Foi. Na Washington Luiz, isso. que sufoco. Eu passei por uma dessa também. O cara me deu geral, a arma na época estava na canela. É. Mas eu não estava a trabalho. Na profissão mesmo... Não, mas é o que eu tô falando, isso tem a ver com a profissão. Eu fiz a mesma coisa que ele, não, passou advogado. De chaveiro, ele foi dando geral. Eu estava com a mulher na época. Situação difícil, mas profissionalmente foi ver a boca de fogo. O que é a boca de fogo? É quando você está olhando o cara disparar e você vê o fogo saindo da boca da arma. Só dá tempo de se jogar, se abrigar. É uma situação que na hora você nem... A adrenalina está tão alta que você, mas depois que você racionaliza, elabora isso, é pesado. Um ídolo. José Mariano Beltrame. Aí eu vou nele, no Zico. Um sonho. A paz no Rio de Janeiro. É isso aí. Não podia ser outro, né? Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada, Vinícius. Nossa, obrigado. Obrigada, Felipe. Obrigado a você, mãe. Muito obrigado. E o Prazer. Gente do Rio fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. Até lá e um beijo!